fascina no livro do Apocalipse é que seu conteúdo, embora muitas vezes apontando para a realidade futura e última, é firmemente ancorado no contexto histórico do seu autor e de todas as igrejas para as quais o texto ou parte dele foi endereçado. E somente se estivermos munidos desse conhecimento, poderemos trilhar os passos de uma hermenêutica segura deste que é o livro mais difícil de ser interpretado. Os apocalipses judaicos eram geralmente pseudônimos e pseudoepigráficos. Autores utilizavam nomes de grandes heróis da religião para legitimar suas composições e tornarem-nas circuláveis e lidas dentro da comunidade. Entretanto, o autor do Apocalipse identifica-se como João. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João é um nome relativamente comum dentro do Novo Testamento. Temos pelo menos 3 possibilidades: João Marcos, João o presbítero e João apóstolo, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, o primeiro apóstolo a ser morto. Embora haja certa disputa sobre qual João teria sido o autor de Apocalipse, a posição majoritária é que o apóstolo João tenha escrito o livro no final do 1º século, provavelmente durante o reinado de Domiciano, por quem havia sido degradado. É dentro desse contexto que o Cristo ressurreto e glorificado, que aparece a João, envia às 7 igrejas da região romana da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, 7 cartas. Na verdade, 7 mensagens para que cada uma delas, no seu contexto, possa ter a esperança real do fim a partir do seu presente. São também 7 cartas cujas mensagens alcançaram todos nós, que depois de 2000 anos ainda persistimos nos mesmos erros e estamos vulneráveis aos mesmos perigos dos cristãos daquele tempo. Ao analisar o contexto geral das 7 igrejas, podemos notar uma mistura de várias questões não necessariamente ligadas à perseguição. As igrejas em Éfeso, Sardes e Laodiceia estavam mostrando sinais de letargia espiritual. A igreja de Pérgamo tinha um mártir chamado Antipas. Tiatira e Filadélfia foram elogiados por causa da sua perseverança diante da perseguição. E a igreja de Esmirna estava enfrentando também situações de perseguição. Filadélfia teve a promessa de que, embora viesse uma tribulação, ela escaparia. No geral, então, podemos separar essas 7 igrejas entre aquelas que estavam em um certo conforto e aquelas que estavam sofrendo agudas crises de perseguição, inclusive que beirasse ao martírio. Nesse sentido, o propósito é duplo: despertar aquelas igrejas acomodadas a se esforçarem no Senhor e consolar aquelas que estão passando por tribulações a manterem firme sua esperança inabalável do retorno de Jesus. Simultaneamente às situações das igrejas locais, vemos por meio do Apocalipse a forma pela qual Roma havia se tornado um mega império que promovia sua pax à custa de muita violência. Da mesma forma que no mundo atual temos várias ideologias pelas quais as pessoas explicam e vivem a realidade, Roma tinha a sua promovida de forma extensiva em todos os seus domínios. Entretanto, a paz não é a ausência de guerra, mas é um estado de prosperidade e estabilidade conquistado justamente à custa de muita violência e guerra. A própria linguagem usada por João em 1 Pedro 5,13, por exemplo, chama Roma de Babilônia. Refere-se ao seu grande poder, mas também à sua condição de moralidade detestável. Outro grande desafio para os cristãos espalhados pelo mundo mediterrâneo estava relacionado com a prática religiosa dos povos pagãos. O mundo greco-romano estava saturado de deuses, desde aqueles considerados superiores, os deuses olímpicos, até as divindades locais. Ao lado dos judeus, porém, os cristãos praticavam o monoteísmo. No olhar dos outros povos e costumes, essa era uma prática extremamente incomum, tida por muitos como bizarra. Aliás, essa animosidade em relação aos judeus e também aos cristãos advinha do sectarismo religioso, ou seja, enquanto no mundo greco-romano o normal era a aceitação das práticas religiosas de outrem, judeus e cristãos não cediam aos costumes que consideravam idólatras,
colocando em risco sua própria vida. E é no contexto da intensificação do culto imperial a partir de César Augusto e posto em prática pelos imperadores que o sucederam, que uma série de problemas para os cristãos teve início. Por exemplo, na época da redação de Apocalipse, entre 89 e 90, um templo em honra a Domiciano foi erigido na cidade de Éfeso, cidade que tradicionalmente foi base de atuação do apóstolo João. Apocalipse é um documento que traz uma proposta subversiva em relação à cultura da época, ou seja, uma denúncia direta à idolatria imperial promovida por Roma com a finalidade de afirmar sua ideologia de dominação sobre todos os povos. Em vez de se submeter ao poder divino do imperador, anuncia a soberania absoluta do Messias, aquele que é o verdadeiro Deus. E essas evidências se fazem presentes no texto do Apocalipse, especialmente na segunda metade desse livro. As famosas referências à adoração da besta, como eventos que ainda vão acontecer no futuro, na verdade, são registros figurados e simbólicos daquilo que os cristãos já estavam sendo submetidos a saber, a adoração ao imperador como Deus. Nesse sentido, há uma nítida diferença da adoração celestial ao Cordeiro no trono com a realidade dura do momento histórico do final do primeiro século, no qual os cristãos tinham que guardar a sua fé e manter a sua lealdade a Cristo, mesmo na possibilidade da morte. Em suma, diante dos perigos de um sistema hostil ao Evangelho, ou da ameaça da acomodação da igreja a esse sistema demoníaco, a revelação de Jesus Cristo às igrejas da Ásia Menor tinha como objetivo derradeiro mostrar que, a despeito de todas as dificuldades, Cristo seria o vencedor final e aquele que julgaria as nações. Há uma preocupação em mostrar que Deus, por meio de Cristo, vindicará definitivamente o seu povo, implantando o seu reino e transformando toda a realidade em um mundo de justiça. A implementação da justiça divina abarcaria a própria igreja e também todo o cosmos. A cena final do Apocalipse é a vitória do Cristo sobre o sistema do mundo, ilustrado na figura da queda da Babilônia e o estabelecimento do reino final de Cristo, aquele a quem é atribuído o título máximo de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diante disso, o César, que estava exercendo o poder maligno, teria o seu fim e, deste modo, não deveria ser temido e tampouco adorado. A revelação extraordinária do Apocalipse é que esse reinado Christus Victor será exercido junto com todo o seu povo quando reinarão com ele durante 1000 anos. Por meio dessa série você embarcará comigo em uma viagem a 7 igrejas de 2000 anos atrás. Mas não se iluda, essa jornada no fundo é uma visita às nossas próprias igrejas e às nossas próprias vidas, porque de fato essas 7 igrejas são 7 cartas para as nossas igrejas também.